bem-vindos aí a mais uma aula do curso de equação de segundo grau. A gente vai resolver aqui essas três equações de segundo grau, tentando ser bem rápido, usando a método da soma do produto, que consiste, que foi encontrado através do desenvolvimento da soma da fórmula de Bhaskara, né? A gente tem uma parte ali que tem o mais ou menos a raiz de delta. Você pega essas duas partes com mais ou menos, você soma os dois, você faz com que essa soma apareça assim, ó. A soma vai ser igual a menos b sobre a, e o produto, que é a multiplicação, produto, vai ser C sobre A. Sempre que você vai resolver, se você observou, assistiu às outras aulas, sempre que a gente for resolver a equação de segundo grau, precisava olhar os coeficientes. Então, olhando os coeficientes dessa equação aqui, a gente pode observar o seguinte. Quem é o B? O B já é menos 7. Então, tem o menos da fórmula da soma e o menos do 7. Coloquei aqui, dividido pelo A, que nesse caso é 1, então não vai mudar nada, é só resolver a quantia de cima, eu tenho menos 7. E na parte de baixo eu tenho C sobre A. C sobre A é igual a 12 sobre 1, que é o valor do A. Então, o produto dá 12 e a soma dá 7. A partir de agora, eu vou pensar em dois números, x1 mais x2, que resulte em 7, e x1 vezes x2, que resulta em 12. Aí, macete se lembrar da tabuada. Quais são os números que multiplicados podem dar 12? 1 vezes 12, certo? 2 vezes 6, 3 vezes 4, e a partir daqui a gente só inverteria a ordem, né? Seria 4 vezes 3, 6 vezes 2 e 12 vezes 1. Então não tem muito mais para onde ir depois daqui. Cheguei nesse ponto, eu já identifiquei quais eram os possíveis candidatos onde o produto é igual a 12. Né? Todos esses aqui o produto é igual a 12. Então pode ser 1 vezes 12, 12. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. Agora eu vou fazer a soma. E eu vou observar o seguinte. 1 mais 12 dá quanto? 13. Esse caso aqui já deixa de servir porque a soma tem que dar 7. A soma dos dois lá em cima tem que dar 7. Então não serve. O próximo vai ser o de baixo. 2 mais 6 é 8. Opa, chegou perto, mas não é o que eu estou querendo ainda. Tem que ser exatamente 7. Então eu vou chegar aqui e vou testar 3 mais 4, 7. Opa, encontrei o resultado. Acabou o meu problema. x1 é igual a 3 e x2 igual a 4. Observem que eu encontrei as respostas para essa equação de segundo grau só usando uma tabuada, né? Os divisores ali do 12, para saber quais são os números que multiplicados estão 12, e nada além disso. Cheguei na resposta aqui rapidinho, tá? Usando o método da soma produto. Não é sempre que você vai conseguir usar, mas se você observar essa forma aqui e a fórmula, né, a soma produto, e conseguir aplicar ela rápido, você consegue identificar a resposta rápido e você ganha tempo. Como você deve estar procurando se preparar para concurso, tempo é uma coisa que você não vai ter com sobra. Então, se você puder encontrar mecanismos como esse aqui para resolver uma equação de segundo grau bem mais rápido, sempre use ele. É um dos métodos que eu mais gosto. Vamos tentar começar a segunda, usando o mesmo método. Começando a segunda equação de segundo grau, vamos resolver aqui, lembrando, sempre primeiro a soma, onde eu vou ter lá menos b sobre a. O menos b sobre a, nesse caso aqui, é 18, que é positivo, então vai ficar negativo, graças ao sinal da fórmula, sobre o a, que é 2. 18 sobre 2, menos 18 sobre 2 vai dar menos 9. Então, a soma deu menos 9. Agora eu vou para o produto. Produto. O produto vai ser o c sobre o a. O c sobre a vai ser igual a 36, 36 dividido por 2. 36 dividido por 2 é 18. Então eu tenho dois números de novo, x1 mais x2, que são iguais a somados a menos 9, e x1 vezes x2, que são iguais a 18. Aí aqui a gente precisa observar o seguinte, ó. Se o produto deu positivo, significa que os dois números que eu estou trabalhando aqui, eles têm um sinal positivo, tá? Se o produto deu positivo, significa que os dois números que eu estou trabalhando aqui são positivos, têm o mesmo sinal. Não significa que são positivos. Então, eu vou olhar para a soma para saber qual é esse sinal depois. Mas primeiro vamos tentar identificar aqui, na tabuada, quais são os números que multiplicados dão 18 aqui. Vou fazer de uma cor diferente, para a gente... Deixa eu diminuir um pouquinho você aqui. Beleza? Então vamos lá. 1 vezes 18, a multiplicação dá 18. 2 vezes 9, a multiplicação dá 18 também. 3 vezes 6, a multiplicação também dá 18.
Depois de 3 vezes 6, 4 não dá, 5 não dá, 6 vezes 3, e aí começa a se repetir de novo aquilo que eu falei. Eu só inverteria a ordem. Então, a partir daqui eu posso parar, não preciso continuar fazendo essa multiplicação, tá? Agora eu vou fazer a observação da soma. A observação da soma. Pô, os dois números têm sinal de igual, e a soma deu negativo significa obrigatoriamente que os dois números são negativos. Então, eu tenho menos 1 mais menos 18. Quem fizer essa conta aqui vai encontrar menos 19, que não é o número que a gente tem na soma, é menos 9. No caso do segundo aqui, seria menos 2 mais menos 9. Beleza. Menos 2 mais menos 9 dá menos 11, que também não é o resultado que eu quero para a soma. O próximo caso, e é o último, que coincidentemente também a nossa resposta vai ser menos 3 mais menos 6. Feito isso, eu consigo a minha resposta, que é menos 9. A resposta para essa equação vai ser x1 igual a 3, menos 3 e, ou na verdade, né, x2 igual a menos 6. Observe, se eu multiplicar os dois, menos com menos vai dar mais. 3 vezes 6, 18. É esse número aqui. E se eu multiplicar, se eu somar os dois, menos 3 com menos 6, menos 9, que é esse número aqui. Encontrei a resposta para a minha equação de segundo grau sem dor, sem problema, sem grande dificuldade, tá bom? Vamos para a próxima e a última desse vídeo. Vamos lá, pessoal, resolver a terceira equação do segundo grau através do método da soma do produto, tentando fazer isso da maneira mais rápida possível, sempre tentando fazer o correto, tá? Então, começando com a soma. A soma vai ser menos b sobre a. Menos b sobre a, nesse caso, b é 15, permanece o sinal de negativo. Vai ficar menos 15 sobre menos 3. Isso me dá um sinal positivo. E o resultado dessa divisão que é 5. Agora, o produto. Produto vai ser c sobre a. O c é 150, positivo, dividido pelo a, que é menos 3. Positivo com negativo, negativo. E 150 dividido por 3 dá 50. Tá? O que vai acontecer aqui? x1 mais x2 resultam em 5. As duas respostas da equação somadas dão 5 e multiplicadas, x1 vezes x2 é igual a menos 50. Essas duas respostas da equação multiplicadas dão 50 e somadas dão 5. Observem aqui, ó, que aconteceu algo diferente, né? A multiplicação, o produto, deu um sinal negativo. Quando esse sinal aqui for negativo, né, o que você vai fazer? Você vai olhar, lembrar da regrinha de sinal. Se eu tenho negativo com negativo, os sinais são iguais, o resultado é positivo. Pá. Se eu tenho positivo com positivo, o resultado também é positivo. Só vai acontecer de dar negativo se eu tiver positivo com negativo e vice-versa. Se eu inverter a ordem dos dois, não altera o resultado. Então, só vai acontecer se um dos dois for negativo. Então, significa que se o produto deu negativo, ou a maior ou o menor número que eu tenho como resposta vai ser negativo. Então, vamos observar quem são os possíveis candidatos a respostas. Eu tenho 1 vezes o 50, que a resposta dá 50. Eu tenho 2 vezes 25, que a resposta dá 50 também. 3 não tem, 4 não tem, 5 vezes 10, que a resposta também dá 50. E a partir de agora eu não tenho mais nenhum número que eu possa acrescentar aqui que vai dar 50, a não ser inverter a ordem da multiplicação. E isso não serve em nada para mim aqui. Quando eu falo inverter, seria colocar na linha de baixo aqui 10 vezes 5, 25 vezes 2 e 50 vezes 1. Não vai fazer diferença, porque são os mesmos números. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou olhar aqui e vou observar a soma. A soma é o número 5. O número 5 é um número positivo, ok? Positivo significa que, somando esses dois números, o maior número tem que ser positivo. Então, tem 1, que é negativo, né? Mais 50, menos 2, mais 25 e menos 5, mais 10. O único
que pode dar 5 é esse aqui. Menos 5 mais 10, 5. Isso vai trazer para a gente a resposta. X1 tem que ser igual a menos 5 e o x2, que é a outra resposta, tem que ser igual a 10. Tá? E com isso a gente resolve essa equação de segundo grau. Levou o quê? Menos de 1 minuto e meio para resolver ela, se eu tivesse feito direto, sem a necessidade de explicar o passo a passo ali, a questão da multiplicação, dos sinais, tudo mais, você teria economizado bastante tempo na hora de resolver. Para mim, é o método, a método da soma do produto é o melhor caminho para a gente resolver a equação de segundo grau. Problema, ele não se aplica a toda a equação de segundo grau, porque vai ter equação de segundo grau que você não vai conseguir resolver com ele. Porque se der número quebrado, numa fração, esse tipo de coisa, você vai levar muito mais tempo pensando nisso, a menos que você seja um gênio absurdo do cálculo aí, você vai levar um pouco mais de tempo para resolver essas contas, e como o tempo é uma coisa que a gente precisa economizar na hora do concurso, a gente não pode abrir mão dele. Então, nessa correria aí, se a gente pode resolver do jeito mais rápido, resolva do jeito mais rápido, com segurança, da maneira correta. Se não é possível resolver da maneira mais rápida, aí a gente tenta usar a fórmula de Bhaskara, que é o caminho mais seguro de resolver uma equação de segundo grau. Tá? Tchau, tchau para vocês e até a próxima aula.